Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Essa é mais uma história de estradas desertas que escondem mistérios além da compreensão humana. Naquela noite, nós paramos para ajudar o motorista no meio daquela escuridão. E o meu tio ficava perguntando se nós estávamos escutando uns barulhos no mato. Ninguém escutava nada, e somente ele ouvia. Então, ele foi se deitar na cabine, enquanto nós ficamos terminando de trocar os pneus furados. Então, começamos a ouvir vozes conversando, e era a voz do meu tio. Porém, não tinha mais ninguém ali com ele. Ele estava conversando com alguém que nós não conseguíamos ver. Só que o pior ainda estava por vir. Boa noite, me chamo João. E sou de Apuí, no Amazonas. Esses dias o meu filho estava com o meu celular. E eu vi que ele estava assistindo um vídeo com o título O Cão Negro na Ponte. Fiquei curioso e fui ver com ele o tal vídeo. E me arrepiei inteiro, pois a história do senhor do relato era quase igual à história que se passou com meu tio. Parecia até que eu estava escutando ele contar. Tudo aconteceu em 1938. O lugar havia acabado de ser fundado e nós estávamos indo para Manaus de caminhão, pois eu queria trazer uns móveis que pertenciam à família do meu irmão, que estava de mudança para Apuí. E lá estávamos eu, o meu tio e o motorista, numa viagem de mais de 17 horas extremamente cansativa. Fizemos um bate-volta bem rápido e quando chegamos já colocamos as coisas no caminhão. E então pegamos a estrada novamente, pois queríamos resolver tudo o mais rápido possível. E era quase noite quando pegamos a estrada de volta. E mesmo cansado, o motorista resolveu enfrentar o longo caminho de volta, sem mesmo descansar. E já era por volta de 10 da noite, quando no meio do nada, vimos um caminhão de carga parado no meio da estrada. E dois homens acenderam a lâmpada pedindo ajuda. Bem, ficamos com o pé atrás, pois poderiam ser ladrões que estavam roubando eles. E viram a oportunidade de nos roubar também. Só que mesmo assim, o motorista parou. E do lado de dentro, o meu tio segurava uma arma, caso os homens tentassem alguma coisa. Então, o motorista disse o que aconteceu ao amigo. E o senhor de idade, que era o dono do caminhão, logo falou: furamos 2 pneus. E tá muito difícil trocar aqui. Descemos e o ajudamos, para ele se mandar daquela escuridão. Só que quando estávamos lá, trocando o pneu, o meu tio não parava de dizer: vocês estão escutando isso? E nós todos paramos para tentar escutar, só que não vimos nada. Então voltamos a trocar o pneu.
E uns minutos depois, o meu tio disse novamente: "Vocês escutaram agora?" E nós não ouvimos nada. E começamos a rir dele, pois deveria ser o sono. Pois já fazia um tempão que nós não dormíamos. Então, ele levantou e disse que ia para o caminhão e ia dormir um pouco. E nós ficamos terminando o serviço. Só que uns minutos depois, nós conseguimos trocar os 2 pneus. E foi quando escutamos uma voz do outro lado do nosso caminhão, e era a voz do meu tio. Porém, ele estava sozinho, e não havia ninguém ali com ele. Fomos devagar para o lado de trás, bem curiosos para saber o que estava acontecendo. E vi o meu tio em pé do outro lado da estrada, perto do mato, conversando com alguém que não víamos. Me arrepiei inteiro na hora, pois não tinha ninguém lá. E aquilo começou a andar atrás do meu tio, chamando pelo nome. Só que parecia que ele não estava escutando. Eu e os outros homens do outro lado do caminhão estávamos olhando sem entender nada do que se passava. Daí, logo escutamos um grito. E em seguida, veio correndo o meu tio e o motorista. Eles entraram rápidos no caminhão e foram dizendo para os outros entrarem também. Todos ali ligaram os caminhões e foram embora. O meu tio dizendo para ir o mais rápido possível. E quando chegamos perto da área mais habitada, o motorista parou o caminhão e saiu para tomar uma junto com o meu tio. Então, o meu tio logo perguntou se ele viu aquilo. E o motorista dizia: eu vi. Antes eu não estava vendo. Porém, um tempo depois eu pude ver. Eu estava sem entender nada, porque os outros 2 do caminhão começaram a perguntar o que você estava vendo. Então, finalmente o meu tio falou: eu estava escutando uma voz dentro do mato, uma voz de homem que queria falar comigo. Então eu perguntava se vocês estavam escutando, mas ninguém não escutava. Daí eu apenas achei que era cansaço. E por isso eu fui até o caminhão me deitar. E daí, quando eu dei a volta para abrir a porta, tinha um homem idoso de pé do lado da estrada. Ele olhou para mim e perguntou se eu estava cansado. Eu disse que sim. E foi quando ele me convidou para descansar na casa dele. E dizia que a casa dele ficava logo ali. Então, eu respondi que sim. Segui com esse senhor e ele continuou falando. Ele dizia que ele morou aqui fazia muitos anos e ele não conversava com ninguém. Então, eu perguntei ao velho por que ele morava no meio do mato. Foi aí que ele me disse que não havia como ele sair daqui, pois aquela coisa estava nos olhando na estrada. Perguntei ao velho o que é que estava nos olhando. Então, ele apontou para o mato e disse: aquilo ali. E quando ele apontou para o mato do meu lado direito, eu escutei uma voz bem longe, e era a voz do motorista me chamando. Não sei como eu estava dentro do mato, mas mesmo assim, eu ouvi a voz do velho dentro da minha cabeça. E só depois de um tempo que eu me dei conta que eu fui embrenhando no mato no escuro. E foi quando eu senti a mão do motorista no meu ombro. Falei pro motorista o que estava acontecendo, e ele também estava vendo o velho. E foi nessa hora que subiu um forte cheiro de enxofre. Olhamos na direção do cheiro e vimos um cão negro enorme, e os seus olhos amarelos brilhavam fortemente. Olhamos na direção do velho e ele não estava mais lá. Então, saímos correndo feito loucos daquele mato. E foi aí
que gritamos para vocês irem para os caminhões. O meu tio, depois disso, não falava mais nesse assunto. Ele ficou tão impressionado com o que aconteceu que nunca mais viajou à noite. E eu também não gosto de lembrar daquela noite, mesmo não tendo visto aquela criatura que o meu tio viu. E só de lembrar de como ele ficou depois daquela noite, eu tenho arrepios. E até hoje não sei explicar o porquê de só ele ter escutado o velho na estrada. E depois dele e o motorista terem visto um cão negro. Mas também não quero saber por que tudo isso aconteceu. E prefiro ficar só com essas lembranças e sem nenhuma explicação. Boa noite. Absolutamente nada me faz esquecer o que eu vi naquela noite. Os horrores que vivi e a aparição daquele monstro que me traumatizaram a ponto de precisar fazer anos de terapia só para poder contar o que houve naquela fazenda. Olá, Elite Oculta. Me chamo Rogério, tenho 34 anos. Trabalho como piloto particular de aeronaves. Um ramo distinto e até bem interessante de trabalho. Em anos de trabalho, eu já havia presenciado algumas coisas bem estranhas. Anomalias climáticas, aparições estranhas, coisas naturais e sobrenaturais. Mas existe uma grande diferença entre ver e ser atacado. Eu vou lhes contar a minha história e vocês tirem as suas conclusões. O que vou contar aconteceu em Manaus, em dezembro de 2013. Na ocasião, eu fui contratado por um fazendeiro para buscar suas filhas recém-chegadas do Paraná. Elas desembarcariam no aeroporto de lá e já embarcariam no avião para irmos para a fazenda. Fazenda essa que ficava a cerca de 400 quilômetros do centro urbano da cidade, em outro município. Eu estava nesse dia com um avião Cessna, cuja matrícula eu não posso divulgar por motivos particulares. Mas, diferente do que as pessoas pensam, os aviões turbo-hélices, principalmente os da Embraer e da Cessna, são ótimas aeronaves. Principalmente para avião comercial, são aeronaves incríveis, de fácil manutenção e baratas de operar. Mas eu não estou aqui para falar sobre a Oniônica. Porém, eu quero falar sobre o meu relato. Bom, as moças chegaram por volta de 3 ou 4 da tarde. Mas devido a um grande tráfego aéreo oriundo das altas temporadas de fim de ano, e também pela precipitação de uma má formação climática próxima ao aeroporto, só recebemos autorização para decolar lá por volta de 18 horas. E só foi possível a decolagem porque eu expliquei para a torre que iria para uma fazenda particular e que não sabia sobre as condições para pouso e poderíamos perder as chances de pouso limpo. E com muito custo, decolamos numa brecha entre uma decolagem e uma aeronave regional que seguira na mesma direção que nós. O que, de certa forma, nos ajudaria a não nos perder, pois o tempo estava ficando fechado com muitas nuvens baixas, o que faria com que voássemos os primeiros 300 quilômetros acima das camadas das nuvens. Eu havia pedido ao controle de solo para encher o tanque no máximo, pois se caso eu não encontrasse a pista, eu poderia retornar à aeronave de origem usando a orientação por equipamentos. Bem, quando chegamos no ponto de descida, eu avisei ao controle de tráfego
que iria para o modo visual e que ligaria o transponder em modo SOS para caso houvesse algum imprevisto. Balancei as asas da aeronave em sinal de agradecimento ao avião que estava do meu lado, e então iniciei a descida. A lua cheia era imensa naquele céu sobre a camada densa de nuvens. O emissor de rádio captou um sinal local de orientação de rádio com o nome da fazenda, o que me alegrou, pois pelo menos assim eu sabia que tinha orientação para pouso. Mas algum motivo que até hoje eu não consigo explicar, algo ainda me incomodava. O meu coração estava apertado e a minha respiração pesada. Lembro que a minha finada mãe sempre dizia que o coração sabe coisas que o próprio universo não sabe. E naquela noite, o meu coração dizia que eu deveria voltar para o aeroporto. Porém, aquela altura não dava mais. Eu vi ao longe algumas luzes de sinalização que indicavam a pista de pouso. Era por volta de 7 da noite, quando me aproximei para o pouso. Acionei o aviso de poltronas e cinto para as minhas ilustres passageiras. Tentei por vezes o contato com o solo, mas a resposta era sempre silêncio de rádio. E por medo de não saber quais as condições de pouso, eu acendi as luzes de apoio do avião. Baixei o trem de pouso, baixei os flaps e fiz uma passagem baixa para ver as condições da pista. E foi quando comecei a estranhar algumas coisas. A pista em questão estava vazia, sem nenhum carro ou pessoa aguardando as nossas passageiras. O galpão, que parecia servir como estacionamento de aeronave, estava aberto, mas nem sinal de aeronave estacionada. E para completar, na cabeceira de cima da pista parecia ter um animal solto. Um animal grotesco e estranho que parecia não ser deste mundo. Era uma criatura grande e muito estranha, com bastante pelos pelo corpo, olhos amarelos e dentes sobressaltados. Mas exceto isso, não parecia ser nada absurdo. Baixei um pouco mais a aeronave na direção do animal, a fim de assustá-lo. E depois da primeira passagem, eu decidi pousar. Fiz um círculo em volta da pista e sobrevoei uma área de mais ou menos uns 30 quilômetros para poder realinhar com a pista de maneira segura. Aquela noite ventava muito e por isso eu não fui tão longe para alinhar a aeronave. Os avisos sonoros do avião diziam que eu estava muito baixo e muito lento. Comecei a me aproximar e já estava quase tocando a pista. E por ser uma pista muito grande, eu decidi fazer o toque mais tardio. Eu já estava a mais ou menos uns 10 metros do solo, a uma velocidade de 180 km do chão. Então, ouvi gritos das passageiras. Porém, naquele momento, eu não poderia ver o que era. E como eu estava muito baixo e muito lento, eu, erroneamente, decidi pousar um pouco mais adiantado. Senti um impacto forte no chão, como se algo tivesse acertado o avião muito forte. O manche de controle vibrou. Luzes vermelhas acenderam no painel, indicando que havia algum problema com os trens de pouso. Naquela altura, não dava para arremeter. Eu só tinha mais 500 metros de pista. Avisei aos passageiros que o pouso seria difícil e de emergência. E a esse momento, eu já havia avisado a torre de controle. Toquei o solo devagar e coloquei o trem de pouso em potência máxima. Pouco tempo se passou até que um carro apareceu para buscar os passageiros.
E como eu não conhecia ninguém na região e ainda precisava cuidar de alguns procedimentos no avião, eu acabei dispensando a carona e fiquei na aeronave para cuidar de tudo. Bem, já eram quase 8 horas da noite, quando depois de acionar os controles aéreos e pedir ajuda, eu ouvi algo correr no lado de fora do avião. E por estar com medo de serem pessoas querendo saquear o avião em busca de possíveis bagagens e coisas do tipo, eu corri para a porta do avião para fechá-la. E o que vi naquela noite foi de tremer as pernas. Uma criatura grande de olhos amarelos, com a cara deformada e muito peluda, estava do lado de fora, em cima de uma das asas do avião. Aquilo parecia farejar o ar. Acho que por conta do cheiro forte de diesel que tinha vazado de uma das asas do avião. A criatura não sentiu o meu cheiro, mas isso não evitou que aquela coisa me visse. E além disso, ele ouviu o som que eu fiz puxando as correntes. A porta já estava quase fechada, quando aquela mão peluda segurou a porta, e eu vi os dedos daquilo segurar a porta e puxar ela de volta. Para quem não sabe, essas portas têm um sistema hidráulico para ajudar a abri-la e para mantê-la fechada durante o voo. Esse sistema só permite que a porta seja aberta em solo após ela completar o procedimento de fechar. Mas aquela coisa não só segurou a porta, como também reabriu a mesma. O som de fungados e urros, e alguma coisa que parecia um grunhido grave como um leitão grande. Isso misturado ao som do metal retorcendo e os compressores de ar estourados com a pressão que aquilo fez para abrir a porta. Tudo isso até hoje me aterroriza. Eu me levantei de perto da porta e corri para a cabine, na esperança de me salvar. Tranquei a porta da cabine e a criatura entrou no avião. Eu podia vê-la pela câmera do salão de passageiros. E aquilo estava todo desengonçado, rasgando as poltronas e dando patadas nas janelas. E por ser muito grande, aquela coisa não conseguia se locomover direito. Mas mesmo assim a sua força descomunal era aterrorizante. A fera arrancou a geladeira do avião e comeu todos os salgados que tinham ali. E continuou a revirar o avião. Era uma questão de tempo até que aquela coisa me visse ou sentisse o meu cheiro na cabine do piloto. Então eu acionei o transponder do avião. Assim, as autoridades saberiam que eu estava precisando de ajuda. Então, foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia idiota, mas que poderia funcionar. Pelo comando que havia na cabine do piloto, eu abri o compartimento de cargas do avião. Então, saí devagar pela janela de emergência da cabine. Fui caminhando devagar pelo lado de fora, a fim de não chamar a atenção da criatura. Mas foi em vão. Eu vi aquilo parar de mexer nas coisas dentro do avião. Decidi me erguer um pouco e olhar pela janela. Então, vi a criatura erguer a cabeça e farejar o ar. E virou-se para a porta por onde aquilo tinha forçado a entrada. Se aquilo saísse e me visse entrar no compartimento, eu estaria morto. Entrei no compartimento e quando fechei a porta, senti o solavanco daquela coisa saindo da aeronave. A criatura era tão pesada que quando saiu do avião, ele fez um som de metal se contorcendo novamente. Achei que o avião iria se partir por tanta pressão nas estruturas. Fiquei ali no bagageiro quieto, rezando por horas, enquanto aquela criatura rondava pelo avião.
aquilo parou de frente ao compartimento onde eu estava e começou a arranhá-lo como se fosse abri-lo. Comecei a gritar por Deus e por todos os santos. E parece que as minhas orações foram atendidas, pois neste momento eu escutei um tiro. E ao julgar pelos gritos e urros da coisa, com certeza aqueles tiros o havia acertado em cheio. Bem, ainda não sei se a torre acionou as autoridades locais para virem ao encontro da aeronave, ou se as passageiras que eu levava haviam acionado os capangas da fazenda. Em seguida, eu ouvi uma voz perguntando se tinha alguém ali. Abri o compartimento e desci agradecendo a Deus por aquelas pessoas estarem ali. Eram 2 policiais que acredito que era da polícia local. Um deles me disse que aquela criatura era um lobisomem e que tinha tempo que aquela coisa estava na região e que não pedia apoio de outras instituições por medo de ser afastado da polícia por impossibilidade mental. Depois disso, eu contei a todos sobre os meus relatos, mas adivinhem, eu fui afastado e tive o meu breve suspenso, pois segundo os psiquiatras, eu apresentava surto de esquizofrenia psicótico devido ao trauma de um pouso forçado. Mas essa é a minha história, e acreditem quem quiser. Eu sei que o que passei foi real, e por isso eu decidi trazer aqui para vocês. Boa noite. Existem criaturas de outro mundo capazes de caçar e matar seres humanos por motivos misteriosos. E pelo mundo existem diversos relatos de pessoas atacadas misteriosamente em matas e florestas por seres de aparência aterrorizante e desconhecida, possuindo poderes e força descomunal. Afinal, de onde viriam essas misteriosas criaturas e quais seriam seus objetivos? O relato a seguir descreve uma dessas misteriosas e aterrorizantes situações. E este fato aconteceu no Alto Rio Purus. E foi-me relatado por um vizinho de longa data. Ele se chamava seu Moacir e é natural de Sena Madureira, no estado do Acre. E eis a história do Moacir. Nos barcos a vapor que circulavam nos rios do Alto Amazonas, também chamados de batelão, transportavam produtos nativos da região. E no barco existia 2 foguistas responsáveis por alimentar as caldeiras a vapor das embarcações. Existia o foguista principal, o qual era chamado de primeiro foguista, e o seu substituto, que era chamado de segundo foguista. Essas embarcações tinham uma tripulação típica de 16 homens. E este fato aconteceu em 1950. Bem, o barco percorria parte da bacia amazônica, na fronteira dos estados do Amazonas e do Acre, sendo que o barco atracava em muitos trapiches, que eram pequenos portos localizados ao longo do Rio Purus, tendo a sua base na cidade de Boca do Acre. Em uma dessas embarcações existia um homem chamado Isaac, e ele era apelidado de Segundo, pois possuía o cargo de segundo foguista. Isaac era natural do estado do Ceará. Tinha estatura mediana, a pele clara, cabelos de um loiro pálido e os olhos esverdeados.
veio, como muitos nordestinos, para a região amazônica. Ele se tornou soldado da borracha e trabalhava nos seringais do Rio Puros. Era inteligente e a sua experiência de seringueiro o transformara em um grande conhecedor da floresta. E ele tinha também uma característica comum a todos os nordestinos, que desbravaram a Amazônia durante o período da borracha. Bem, barcos a vapor circulavam em tempos antigos nos rios do Alto Amazonas e inclusive no Rio Puros. Isaac tinha um costume que adquiriu ao longo do tempo que trabalhava nas embarcações. E onde a embarcação aportasse, ele pegava o seu rifle de caça e saía para praticar sua paixão, que era caçar. E podia ser dia, noite ou madrugada, não importava. Ele perguntava ao encarregado da embarcação quanto tempo o barco ficaria parado. E depois de obtida a resposta, ele entrava floresta adentro em busca de alguma caça, e quase sempre trazia. Em certa viagem, quando o batelão se aproximava de Pauíne, por volta de 5:30 da noite, foi avistado um melancial, e ficou decidido que os dois tripulantes voltariam para recolher algumas melancias. Um dos homens foi destacado. Ele chamava Moisés e era um bom remador. E o outro se voluntariou. Ele era o segundo foguista, o Isaac. Pegou o seu rifle e a sua faca de caça e retomaram a plantação de melancia. E ao chegarem lá, começaram a encher a canoa com as frutas. E depois, o Isaac combinou um horário com Moisés para o seu retorno. Então, ele saiu batendo o mato. Só que desta vez, ele não voltou mais. E quando Moisés retornou à embarcação, causou surpresa a sua volta tarde da noite sem o Isaac. E apesar de tarde da noite, eles manobraram o batelão para o melancial. E ao chegarem, iniciaram a busca dando tiros para o ar, batendo nas árvores com terçados e gritando por Isaac. E isso durou toda a madrugada. E após muita busca pelas matas, Isaac foi finalmente encontrado com a luz opaca do amanhecer das 5 horas da manhã. Ele estava em um estado deplorável. Aparentemente, havia sido arrastado pelo mato. Tendo a roupa toda rasgada, estava muito ferido, com o peito e braços com cortes profundos, estando também bastante ensanguentado. A sua perna esquerda estava visivelmente quebrada, e ele respirava com muita dificuldade, pois estava desfalecido. Isaac foi levado para o batelão, e durante o percurso foi solicitado um médico do Rio Branco, pois o seu estado era gravíssimo. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse morrido naquela situação. Porém, o Isaac resistia, e durante todo o seu sofrimento, ele gemia e falava palavras desconexas. Ele estava transtornado, e ao chegar foi logo sedado. E ficou vários dias sob efeitos de medicamentos, e quando ficava lúcido chorava, e às vezes gritava desesperadamente. Não queria ficar só, e pedia pelo amor de Deus que não o deixassem sozinho. Bem, visivelmente, o Isaac não era mais o mesmo. Aquele homem havia perdido a coragem. Os seus amigos faziam uma vigília para não deixá-lo à noite. E o seu Moacir me disse que em algumas ocasiões ele ficou abraçado com Isaac
para tentar acalmá-lo. E sendo que nesses momentos ele ficava repetindo: "Ele vem me buscar! Ele vem me buscar!" E os companheiros lhe falavam: "Calma, Isaac, quem vem te buscar? Nós estamos aqui com você." E toda noite, Isaac pedia sempre para os companheiros rezarem com ele, e eles o faziam. Essa situação chegou até o conhecimento do proprietário da empresa, que enviou um pessoal para tratar dele, mas não adiantou. Meses se passaram e os homens voltaram à rotina, e sempre alguém ficando com Isaac durante todo o tempo, e ele se recuperando. E ainda assustado, ele só falava em voltar para o Ceará. E após se recuperar parcialmente, em uma tarde, o Isaac resolveu contar sua versão do acontecimento, o que imediatamente atraiu a atenção de todos. Ele disse que ao carregar a canoa, ele logo foi caçar. Rompeu floresta adentro e encontrou uma trilha feita por queixadas, que é uma espécie de porco do mato. Essa trilha é utilizada pelos animais da região. E a trilha acabava em um pequeno riacho, onde havia muitas árvores de buriti e palmeira nativa. Bem, e essas são as palavras de Isaac. Senti que estava sendo observado. Não me importei, pois no mato essa sensação é normal. Me posicionei para esperar alguma caça e deu azar. Então resolvi voltar pela mesma trilha. E no meio do caminho de volta, eu percebi que estava sendo seguido e voltei com o rifle em posição de tiro. E pude ver a uns 20 passos o que parecia ser um homem bem mais alto que o normal. E o seu andar era pesado, pois ele se moveu na minha direção. Aquele homem andava corcunda. Então eu deixei que ele se aproximasse. E foi quando eu pude observá-lo melhor. Ele tinha olhos vermelhos e as suas feições eram caninas. A sua boca era uma espécie de focinho com longas presas. Os seus braços eram mais compridos que o normal. E as suas mãos e os seus pés eram enormes. O seu corpo todo também era coberto por pelos amarronzados. Então eu atirei. Descarreguei o rifle e não posso ter errado de tão perto. Mas os tiros não lhe surtiram nenhum efeito. Então joguei a arma no chão e saquei a faca. Eu estava tão apavorado e com um medo que eu nem sabia que tinha. E logo pensei: eu vou morrer, mas levo ele junto comigo. Daquela coisa exalava um fedor horrendo de carniça. E qual foi a minha surpresa quando ele simplesmente desapareceu na minha frente e apareceu atrás de mim. Eu tentei várias vezes acertá-lo em desespero, com sentimentos de pavor e muita raiva. Então percebi que aquilo era uma coisa de outro mundo, pois parecia brincar com o meu medo e se exibia para mim. Pois em algumas ocasiões, a criatura se camuflava como um camaleão entre as folhas da vegetação. E outras vezes, aquilo ficava transparente mesmo. Muito parecido com a alienígena que vive na mata no filme O Predador. E depois de eu estar exausto tentando acertar a criatura sem sucesso, aquilo me pegou e me levou arrastado para dentro do mato. A partir daí, eu fui massacrado. E gritei que Deus me ajudasse. Lutei, rezei e gritei até perder a voz. E a criatura me sacudia, batia e enfiava as suas garras em meu corpo. E eu não conseguia atingi-la. Tentei esfaqueá-lo
e acabei assim como vocês me encontraram, quase morto. Bem, essa foi a história do seu Moacir sobre um homem de carne e osso que enfrentou com muita coragem uma criatura desconhecida. Uma coisa de outro mundo que habita nos confins da selva amazônica. E o Isaac, o cearense corajoso, sobreviveu para contar sua história. E o meu vizinho, o seu Moacir, foi testemunha de tudo, pois ele e o Isaac eram muito amigos. Bem, agradeci ao seu Moacir, o meu vizinho veterano da rota de navegação do Alto Rio Puros. E assim que ouvi o relato, eu fui para casa recontar toda a história para os meus filhos. Boa noite. Final da tarde de 29 de dezembro de 2006, a aeronave 737 Boeing da Gol, que iria de Manaus para Brasília, desaparece enquanto sobrevoava a Amazônia, entre o Pará e Mato Grosso. O meu nome é Ronaldo, trabalho na Força Aérea desde 2002. Não girei a minha hierarquia para a segurança do Estado. Eu sou uma das pessoas que fizeram a busca do Boeing 737, que se chocou contra o jato Legacy. Foi uma das maiores tragédias da aviação em território brasileiro, deixando 154 pessoas mortas, entre elas os tripulantes da aeronave. Porém, eu não vou contar sobre o acidente, e sim o que aconteceu comigo, meus parceiros e 2 índios de uma tribo, que ajudaram nas buscas. Depois de recebermos o chamado para a missão especial, fomos levados para o Mato Grosso. E recebemos ordens de busca e localizações. O Legacy havia pousado na base aérea do Pará, e os pilotos não sabiam as coordenadas que haviam se chocado contra a outra aeronave. Então, as buscas começaram, e eu e os meus parceiros fomos levados de helicóptero até uma área aberta, perto da mata. Lá estavam 2 nativos e 2 bombeiros à nossa espera. Os bombeiros faziam parte da aeronáutica do Pará. Porém, eu não os conhecia. Já estávamos preparados para o pior. Os índios nos guiavam na mata densa e fechada. Aqueles indígenas estavam bem sossegados até certo dia. Nós estávamos no acampamento para verificar aonde iríamos fazer as buscas. Porém, os nativos não queriam entrar na mata novamente. Eles diziam que era lua cheia e que não iriam entrar na mata por causa das criaturas que existem lá. Então, começou uma grande discussão entre nós. Falamos que estávamos atrasados com as buscas e estávamos armados para qualquer coisa. Mas eles diziam que as nossas armas nunca iriam parar a sombra que caminhava. Continuamos discutindo, até que eu converso com um deles. Disse a ele que a aviação estava passando por uma crise grande por causa do acidente. E para acharmos a aeronave, precisávamos da ajuda deles. Então, ele continuou falando que não deveríamos entrar na mata. Mas com o incentivo correto, conseguimos convencê-lo do contrário. E ele topou a ideia.
E depois de algum tempo, estávamos jantando. E eu decidi sentar perto de um dos nativos e perguntar o que era essa sombra que caminhava. Ele me contou que em tempos de lua cheia, existem pessoas que se transformam em feras. E não somente à noite, mas durante o dia também. Eu não costumava acreditar naquelas coisas, mas a cara daquele homem, de quem não estava de brincadeira, realmente me assustou. Voltamos às buscas ao amanhecer. Os nativos estavam muito mais atentos e, ao mesmo tempo, com muito medo. A floresta densa era realmente assustadora com a sua escuridão. Naquela noite não havia lua e as árvores eram muito grandes. Eu já estava exausto das buscas quando encontramos um pedaço da aeronave. Tentamos fazer contato com o acampamento via rádio, mas sem sucesso. Anotamos as coordenadas e continuamos procurando. Decidimos dividir o grupo em 3 pares e continuar as buscas. Caminhando em silêncio, só se ouvia o barulho dos pássaros e alguns animais terrestres. Eu e os nativos pisando nas folhas e galhos secos. Mas depois de algum tempo, a floresta não fazia nenhum barulho e as coisas ficaram estranhas. O índio estava mais assustado que o normal e o silêncio foi quebrado novamente com o som de algo pesado pulando entre os galhos das árvores. O índio pegou no meu braço, me puxando para trás, e disse para nos escondermos debaixo de uns galhos secos que haviam ali perto. Eram galhos secos e muitas folhas de uma árvore que havia sido derrubada recentemente. E depois de nos escondermos, algo enorme pulou por perto. Parecia uma coisa muito grande caindo. E o índio fez sinal para eu ficar em silêncio. Olhei para o lugar de onde o barulho veio e o que vi foi algo que poucas pessoas viram. Eu realmente nunca acreditei no sobrenatural, mas aquilo foi forte demais para mim não acreditar. Era um cachorro gigantesco e muito feio. O seu corpo tinha pelos cinzas e sujos de algo muito nojento. As suas patas traseiras eram em formas de Z. E eram pequenas e muito menor em comparação às dianteiras, que eram enormes e com garras afiadas. Ele fazia um grunhido feio e parecia farejar algo. Talvez estivesse farejando a gente. Coloquei a bandoleira do meu fuzil e fiz mira. Não teria chances se não estivesse preparado. Mas o índio que me acompanhava pôs a sua mão no fuzil e fez sinal de silêncio novamente. Comecei a ouvir aqueles passos altos. A criatura começou a saltar pela mata, saindo de nossa posição. Depois que aquilo se foi, fomos procurar os outros. Tentei chamar pelo rádio, mas continuava sem resposta. Até que ouvimos disparos de armas e o som de um fuzil. Corremos em direção ao barulho até chegarmos a um lugar que parecia uma serralheria de madeira ilegal. Ficamos alerta, pois esse pessoal que vende madeira ilegal são bem hostis. Damos a volta no local
e não havia ninguém. Entrei em uma cabana que havia ali perto e percebi que as pessoas que estavam ali haviam acabado de sair às pressas. Achei um rádio comunicador de mesa e tentei fazer contato com o acampamento. Mandei as coordenadas de onde estávamos e pedimos apoio a eles. Eles receberam a mensagem e pediu para esperarmos eles chegarem. Depois de alguns minutos, escutamos novamente disparos próximos. O som era o mesmo do meu fuzil. Então eu sabia que era o meu parceiro. Decidi ir atrás do barulho novamente. O índio ficou com o pé meio atrás, mas concordou por causa do seu amigo, que também estava na mata. Caminhamos em direção à mata. Então ouvimos uma rajada de fuzil perto da cabana. Chegando lá, encontramos o meu parceiro e o índio. Eles estavam feridos e também estavam muito assustados com algo. Eu peguei o meu parceiro e o apoiei em meu ombro. Já o índio conseguia andar. Levamos eles para dentro da cabana e perguntei o que havia acontecido. E eles contaram que havia chegado naquele local. E assim que chegaram, viram um homem trabalhando, serrando madeira. E mesmo aquilo sendo ilegal, nós não estávamos ali para controle de desmatamento, e sim para as buscas do avião. Então ele decidiu deixar para lá. Mas o homem se assustou e começou a atirar e correr em direção à mata. O meu parceiro revidou os disparos. E depois de um tempo, a munição do homem acabou. Mas ele não queria se render e ser preso. E continuava caminhando de costa, dizendo para o meu parceiro ir embora. E mesmo ele dando ordens para o homem parar, ele continuava. E foi aí que algo assustador aconteceu. Ele contou que de cima das árvores, uma criatura pulou em cima do homem, o matando na hora. Então ele começou a atirar, mas aquela coisa parecia não sentir nada. Aquela criatura era muito rápida e novamente subiu em cima das árvores. O meu parceiro disparou mais algumas rajadas de tiro. E só assim, ele e o nativo conseguiram escapar saindo correndo. Eu fiquei preocupado com os ferimentos dele. Saí fora da cabana para ver se via alguém. Mas o que vi foi aquele cachorro gigante me olhando de dentro da mata. E em seguida corri em minha direção. Entrei correndo e fechei a porta. E com muita força, aquele animal se chocou contra a porta da cabana. E ali próximo, ele ficou grunhindo e fungando, tentando entrar de qualquer jeito. Passei pelo rádio que estávamos sendo atacados. Depois de um tempo, ouvimos barulhos de bomba de fumaça explodindo. Olhei pela brecha da parede de madeira e vi 2 bombeiros e outros militares chegando. Saí para fora e fiz sinal. Aquela criatura parecia ter ido embora. Os militares, que tinham roupas especiais e preparados para a guerra, conseguiram encontrar os bombeiros primeiro. Os bombeiros cuidaram do meu parceiro enquanto aguardávamos um helicóptero.
Os militares esquisitos ateavam fogo naquele local. Dei a localização do pedaço da aeronave e eles me levaram embora. Nada daquilo foi considerado pela aeronáutica e eu não sabia o porquê. Mas hoje eu sei. E se eu disser aqui, serei expulso pelos meus superiores. As coisas não são tão simples assim como todos pensam. Temos motivos para esconder algumas coisas. E a floresta amazônica esconde os seus segredos mais obscuros para proteger a existência humana. Boa noite. Boa noite, me chamo Francisco. Trabalho em uma indústria de cimentos em Manaus, no Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, e sim com um colega de trabalho chamado Ricardo. Bem, aqui na empresa, trabalhamos de vigilante orgânicos, em turnos reservados. E nesse dia, o Ricardo estava no terceiro turno. Ele havia sido escalado em um posto que chamamos de a Casa da Diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa para ficarem hospedados quando vierem aqui para a fábrica. Essa mansão foi construída dentro do terreno da empresa, que é uma área de mata fechada e muito grande, sendo que o meu amigo nos relatou que por volta de 1h30 da manhã, ele escutou um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido. Chovia muito nessa noite. Ele olhou rapidamente, mas só viu uma silhueta negra passando muito rápido. E neste momento, ele estava fazendo palavras cruzadas. Então, se levantou e foi olhar para ver o que era. Mas não viu nada. Daí, ele pensou que tinha sido o alarme da mansão que fica pendurado na guarita, e que o alarme tinha batido no vidro por causa do vento e da chuva. Em seguida, ele voltou a fazer palavras cruzadas. E depois de uns 10 minutos, ele voltou a ouvir novamente o barulho como se alguém estivesse batendo no vidro. E novamente, ele olhou e só pôde ver aquela silhueta negra se movendo muito rápido, direto para a escuridão. O vidro da guarita estava embaçado devido à chuva. E devido a isso, não dava para ver com nitidez. Então, ele se levantou, saiu da guarita e começou a olhar para todos os lados. Primeiro, ele foi olhando para a sua direita, e depois para a esquerda. Em seguida para trás e não viu nada. Daí, ele olhou do medo. E sim, somente a adrenalina subir, o que é normal. Naquele momento, o ser parou. E o Ricardo, para falar com o ser, teve que dar a volta e sair na rua, que dá acesso à mansão. E quando chegou no portão, o ser não estava de frente para ele com a cabeça baixa, e sim de costas com a cabeça erguida. Uma tremedeira tomou conta do seu corpo, pois aquela criatura não era coisa deste mundo. Observando melhor, ele pôde ver que a criatura
era na verdade um lobisomem. Mas como ele não acreditava em lobisomens, ele chegou a acreditar que era uma pessoa fantasiada. Neste momento, a criatura deu mais alguns passos e o meu amigo falou novamente: "Ei, rapaz, espera aí." Em seguida, após isso, a criatura começou a ficar todo torto, como se os ossos dele tivessem se quebrando, e começou a andar tipo cadeirudo, na direção de uns coqueiros que tem ali no local. E foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. O Ricardo então passou o rádio para a portaria central pedindo reforços. Mas quando chegaram lá, olharam tudo e não encontraram nada. A partir desse dia, Ricardo passou a acreditar no sobrenatural. E ele disse que o que viu na verdade foi um homem ainda se transformando em lobisomem, pois cada vez que ele via aquela criatura, a mesma estava mais monstruosa. Boa noite. Olá pessoal, vou contar uma história que aconteceu comigo no Amazonas, em setembro de 2011. Meus melhores amigos e eu resolvemos passar o fim de semana em um festival que ia ter em um interior, próximo de Manaus. Mas para a gente poder chegar até lá, teríamos que pegar um barco com um destino a Itapiaçu, que leva um dia e algumas horas. O barco que nós estávamos era pequeno e tinha 2 andares. Ficamos no segundo andar, que ia rolar um forrozinho. Quando anoiteceu, o pessoal ficou dançando até as 4 horas da manhã. E eu, como não sei dançar nem um pouco, fui logo dormir na minha rede fina e pequena, que mal cabia às minhas canelas. Quando deu umas 4h30 aproximadamente, todos já estavam dormindo. E eu, como não estava conseguindo dormir, devido ao frio que eu estava sentindo por causa da minha rede ser fina, eu só estava deitado, ouvindo música no fone de ouvido. E de repente, tirei o lençol do meu rosto e vi uma criatura. Eu não sei bem o que era, mas era peluda, com pelos totalmente negros, como carvão. Lembrava muito um urso, com cabeça de cachorro. Mas todo mundo sabe que não existem ursos no Brasil. E a coisa estava em pé do lado de uma mulher, olhando fixamente para ela. E assim ficou, durante uns 15 a 20 segundos. E eu com bastante medo, e o ambiente até parecia que havia esfriado ainda mais. A minha perna escorregou da rede e rapidamente a mulher virou o rosto em minha direção, enquanto a criatura humanoide continuava encarando a tal mulher. Mas quando ela olhou, reparei que o seu rosto não era bem um rosto. Reparei que ela não possuía orelhas, nem nariz, nem boca e muito menos olhos. E com uma grande velocidade, aquele ser se jogou no meio do Rio Negro, ficando somente a criatura humanoide ali parada na margem. Segundos depois, a fera saiu andando pela margem do Rio Negro em direção à mata. Reparei que a coisa andava encurvado e suas pernas eram tortas na parte do joelho. A fera andava em passos pesados e fungava enquanto andava, como se estivesse bolado com alguma coisa. Em seguida, aquilo entrou no mato
e só percebi o barulho do mato se mexer até parar por completo. Não tive coragem de olhar no rio e muito menos na mata. Tentei dormir, mas era impossível, pois logo comecei a ouvir uivos vindo da direção em que foi a criatura. Eu estava com bastante medo e só comentei isso com os meus amigos quando eles acordaram. Porém, eles não acreditaram. Pensaram que eu queria botar medo neles e disseram que aqueles uivos deveriam ser de algum lobo-guará. Eu sei que eu estava certo. Sei que aqueles uivos eram do próprio demônio, que muitos chamam de lobisomem. Agora, aquela mulher humanoide que pulou no rio, eu não faço ideia do que seja. Muitos nativos da região falam sobre a Yara, uma criatura que assume a forma de uma bela mulher para atrair as suas vítimas para o fundo do rio e depois devorá-las. Será que a tal Yara queria seduzir a fera para matá-lo no rio? Parece loucura, né? Mas neste mundo existem mais coisas entre o céu e a terra que abalam até mesmo os mais céticos. Hoje eu fico brincando e dizendo que talvez o lobisomem estivesse tendo algum caso com a sereia do Rio Negro. Mas se for isso mesmo, a única coisa que devo ter em mente é aquele velho e bom ditado: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Boa noite.